guarda o que tu tens. E eu quero conversar com vocês sobre isso, porque eu acredito que é uma reflexão bíblica que todos nós, de vez em quando, precisamos ouvir. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, quando Jesus está pedindo para João escrever a carta para a igreja em Filadélfia, ele, no versículo 11, tem esse texto: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em outra tradução diz: conserva o que tu tens. E em outra tradução diz: para que ninguém roube a tua coroa. E já faz algum tempo, como eu disse, que Deus colocou essa palavra no meu coração. Hoje você vai entender um pouquinho por que eu entendi que era bom conversar com a igreja sobre esse assunto. Mas a razão é que, mais que eu olho em minha volta, eu percebo que as pessoas estão perdendo o senso de valor. As pessoas não estão conseguindo definir, ou pelo menos entender, qual realmente é a escala de valores da sua vida. E quando nós não conseguimos compreender os valores que realmente Deus tem colocado na nossa vida, que tem valor de verdade, é muito fácil a gente cometer o que eu chamo de trocas insensatas, trocas absurdamente burras. E o resultado dessas decisões desastrosas é uma vida encrencada. Muitas vezes me assusta ver e saber de pessoas que fizeram trocas desprovidas de inteligência, completamente inconsequentes, simplesmente porque não conseguiram fazer uma boa análise, não conseguiram atribuir o devido valor para coisas especiais que Deus agregou na vida delas. Na minha avaliação, essas pessoas é como se elas estivessem trocando pepitas de ouro por bombom de chocolate. É como se elas estivessem trocando diamantes por doce de cupuaçu. E eu estou falando de pessoas que convivi, que fiquei sabendo, de pessoas que nunca vi, mas fiquei sabendo da história, que trocaram um ministério proeminente por uma aventura sexual, que trocaram o seu relacionamento com Deus por um orgasmo, que trocaram um casamento maravilhoso por uma ilusão. Eu estou falando de pessoas que tinham uma família maravilhosa, mas que trocaram tudo aquilo por uma pulada de cerca. Pessoas que tinham prestígio, respeito, reconhecimento, admiração, e trocaram por alguns reais a mais. Pegaram tudo aquilo e, em nome da ganância, para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, jogaram tudo pelo ralo. Eu estou falando de pessoas que comprometeram sua carreira política, ministerial, pela corrupção. Eu estou falando de pessoas que pegaram seus melhores relacionamentos, como o de Deus, outros amigos, a família, a esposa, e trocaram por uma mórbida curiosidade de saber como é que é. Então, hoje, eu quero convidar você para a gente refletir, porque essas pessoas, elas, eu tenho certeza, fizeram isso sem se dar conta, que elas estavam trocando a paz pelo desespero.
Elas estavam trocando a alegria pela angústia. Elas estavam trocando o bom nome pelo desprezo e a admiração pelo repúdio. Não sei quantos de vocês assistiram um filme chamado Atração Fatal. É um filme que deixa você pensativo se vale a pena aquela aventura. Deixa eu te dizer uma coisa, meu propósito com essa mensagem hoje é levar você a refletir que existe uma necessidade de nós darmos a importância e valor para tudo aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Ele tem acrescentado na nossa vida, aquilo que Ele tem nos cercado de coisa boa. Porque quando Satanás estava conversando com Deus sobre Jó, foi exatamente isso que ele disse. Mas também o Jó é fiel ao Senhor, porque o Senhor tem cercado ele de coisas boas. Como é que o cara não vai ser fiel? E Jó tinha consciência disso. O que eu tenho recebido vem do Senhor. E a primeira sugestão que eu quero dar hoje, a título de conselho, é: faça um inventário. Nós precisamos aprender a fazer um inventário na nossa vida. Um inventário da grandeza do amor de Deus, um inventário da bondade de Deus na nossa vida. Um inventário de tudo aquilo que Deus tem agregado na nossa história, na nossa vida. Nós precisamos aprender a olhar para trás e ver de onde nós viemos, onde nós estávamos, quem era você, quem era eu, de onde Ele nos tirou. Porque muitas vezes o sucesso, a glória, a posição privilegiada nos deixa embriagado e nós esquecemos. E é interessante que uma Bíblia fica toda hora apelando para a gente: não esquece de onde você veio, não esquece quem era você, não esquece onde você estava. Olhe em sua volta, olhe para trás e veja o quanto você já recebeu de Deus, o quanto Ele tem sido bom contigo, o quanto Ele tem sido gracioso. Aliste os poderosos feitos do Senhor na sua vida. Toma nota mesmo, vale a pena pegar uma caneta e anotar. E fazer igual o Rebanhão. O Rebanhão fez uma música que diz: eu era magro que dava dó, que o meu paletó listrado era de uma listra só. Como disse o cara, se eu era tão magro que eu dormia em cima de uma agulha e me embrulhava com a linha. Salmo 143, o verso 5 diz assim: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Essa habilidade de estar lembrado e agradecido de tudo que eu tenho recebido na minha vida. Lembre o quanto você já recebeu, como Deus tem restaurado a nossa sorte, como Ele tem nos tirado de um poço de lama e tem colocado nossos pés sobre uma rocha e tem colocado um cântico novo nos nossos lábios. Veja o quanto Ele tem sido bom para conosco, tem nos abençoado, tem alargado a nossa fronteira, tem nos dado coisas boas, prestígio, honra, tem nos dado uma unção fresca, tem nos promovido. Quando eu olho o que Deus tem feito a minha vida, de onde eu vim, como eu estava, quem eu era, onde Deus tem me colocado, onde Deus tem me levado, o que Deus tem feito eu experimentar na minha vida, a família maravilhosa, a prosperidade, tudo isso nós temos que alistar. Faz um inventário. Perceba o quanto você já tem sido abençoado. A bondade de Deus tem te perseguido, como disse Davi: bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. É isso que tem acontecido comigo, tem acontecido com você, eu tenho certeza, eu conheço algum de vocês aqui. Tem sido assim também. Olhe onde você tem chegado, de onde você saiu.
Nós precisamos fazer isso. Aliste os benefícios de Deus. Quantas vezes Deus já te guardou, já te protegeu, já te tirou de encrenca, já te perdoou, já colocou conexões na sua vida que foram portas abertas na sua vida. Deus tem nos dado uma coroa. Deus tem nos dado uma posição confortável. Deus tem agregado coisas maravilhosas, pessoas, posição, honra, prestígio entre amigos, igreja, liderança. Meu Deus! Agora, se nós não tivermos uma consciência clara, nítida, viva de tudo isso que nós temos recebido, se nós não estivermos conscientes, nós não teremos duas ações importantes. Primeiro, uma atitude de gratidão, porque quem tem essa consciência de tudo que eu já recebi e de tudo que eu tenho vivido, da bondade de Deus, uma das duas coisas, essas duas coisas têm que acontecer. Primeiro, atitude de gratidão, obrigado, Senhor. E a segunda atitude é uma atitude de proteção. Eu vou valorizar isso, eu vou guardar isso. Se você não tiver essa consciência, facilmente nós podemos ser seduzidos, enganados e podemos ser levados a abrir mão de tudo isso sem se darmos conta da burrada que nós estamos fazendo. Houve um dia que Davi se esqueceu de fazer esse inventário. Houve um dia que Davi esqueceu de trazer bem viva na sua lembrança o que Deus tinha feito com ele e feito por ele, que foi o dia que ele resolveu chamar Betseba para ter um caso. A palavra de Deus diz que depois que Davi pisou na bola, chamou a mulher do outro, se envolveu com ela, mandou matar o marido, Deus manda Natã, o profeta. Você vê que essa companhia aérea já é antiga, né? Que Deus enviou o profeta Natã. E o profeta Natã chegou lá para conversar com Davi. Não era fácil ser profeta naquele dia, especialmente profeta que vai confrontar o rei. Ele poderia perder a cabeça, se ele não fosse sábio na sua abordagem. E ali ele então começa a contar uma historinha. Sabe, Davi, rapaz, aconteceu um negócio aí. Tinha um cara muito rico aqui, dono de gado, de ovelhas, muitas coisas. E tinha um cara pobre, que tudo que ele tinha era uma ovelhinha, criado dentro de casa, os filhinhos que davam leitinho na boca com uma madeira. Era tudo que ele tinha. E você sabe que esse homem rico recebeu a visita de um ilustre viajante, e ele, então, mandou preparar um almoço maravilhoso. Sabe o que ele fez? Ao invés de ele pegar uma das suas ovelhas, das suas tantas e milhares, ele pegou a única que aquele cara tinha, a ovelha de estimação, que seus filhos brincavam com ela, mandou matar e ofereceu como almoço. Quando Davi ouviu isso, ele ficou indignado, ele disse, esse homem deve morrer. E Natã disse, Davi, esse homem é você. E aí o Natã faz uma abordagem, já agora debaixo da unção profética, em 2 Samuel 12, ele diz, você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aí Deus faz um inventário. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. Porque quando Davi começou a reinar, ele só começou em uma parte da nação. Depois ele foi rei sobre tudo. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas,
e ficou com a mulher dele. Sabe, o profeta segue dizendo para Davi o que vai acontecer por causa dessa burrada, dessa insensatez, dessa decisão estúpida. As perdas e o preço que Davi vai precisar pagar, a conta, a fatura que chega para Davi a partir daquele momento. Sabe, queridos, eu quero te dizer exatamente isso, não vale a pena. O preço é muito alto. Eu tenho ouvido muita gente dizendo que tentação é um convite ao prazer. Mas o que eu vim te dizer hoje aqui é que tentação é um convite à desgraça, ao sofrimento, à penúria. Eu preciso lembrar disso. Toda vez que eu estou sendo tentado, não conte para ninguém, mas eu sou. Gostaria tanto que o título pastor, óleo na cabeça, nos colocasse numa posição onde isso nunca mais acontecesse. Amém também, eu queria, mas não acontece. A gente continua sendo homem. E sabe, tentação não é um convite ao prazer, é um convite à desgraça. Eu preciso lembrar disso sempre. Se Davi tivesse ou fizesse ideia do preço que ele pagaria pelo seu adultério, ele jamais teria cometido. Eu costumo dizer que teria sido muito interessante o Davi ter não visto todo o filme da sua história a partir depois do adultério, ele só precisava ver um pouco o trailer. Se ele visse 5 minutos do trailer, vamos assistir como vai ser a tua vida depois de Betseba. Eu penso que Davi pensaria 2 vezes se ele avançaria no projeto ou não. Uma vez eu conversando com um irmão, falei, cara, não, pastor, mas é porque foi difícil, eu me envolvi, falei, cara, mas quanto tempo demorou da hora que você pegou o táxi até chegar no motel? Acho que foi uns 15 minutos, Deus te deu 15 minutos para você pensar, cara. Não vale a pena, a fatura dessa conta é muito alta. Eu quero contar com vocês para vocês 4 histórias que marcaram a minha vida de uma forma inesquecível, eu creio que para o resto da vida. Eu quero sempre poder lembrar dessas histórias. O interessante é que tudo isso aconteceu num período, numa sequência, e num curto período de tempo. Eu creio que Deus estava querendo dizer, toma vergonha na cara, pensa melhor. Deus estava me dando um tratamento de choque, eu acredito que ali Deus me levou para uma blindagem, e eu confesso que cada um desses episódios me deixaram tão perplexo que muitas vezes eu tinha dificuldade de dormir, porque eram muito recentes, muito próximos um do outro. Então, após tudo que eu vi e ouvi, surgiu dentro de mim essa palavra, que eu lembro que foi isso que me impulsionou para falar com a igreja naqueles dias, porque é como se o Espírito Santo estivesse ecoando dentro do meu coração, dizendo, guarda o que tu tens. E a primeira história, eu estou chamando de um pastor muito inteligente, mas sem sabedoria. Eu conheci esse cara em Santarém, muitos anos atrás, nas nossas conferências do MDA, e logo eu passei a admirá-lo, porque ele era aquele tipo de cara assim, muito descolado, muito inteligente, bem sucedido, tinha uma igreja muito boa, tinha uma palavra cativante, o cara comunicava com muita graça, ele era aquele tipo de pessoa muito polida, sabe, aquela pessoa com um perfil intelectual, conhecimento profundo da Bíblia, e ele tinha um estilo muito atraente. E eu gostava,
Eu admiro isso. Eu admiro isso nas pessoas e você sempre aproxima daquilo que se admira. E nós travamos uma boa amizade e passou um tempo, eu fui convidado por ele para ir lá na igreja dele ministrar. Eu me senti muito honrado. E foi um tempo maravilhoso. Passei uns 3 dias lá naquela cidade, ministrando, tendo comunhão com ele, rindo, brincando, conversando sobre o reino de Deus, almoçando em restaurante, conheci a casa dele, conheci a família dele, a esposa, os filhos, as filhas. Família linda. Um cara muito interessante. Um tempo de comunhão realmente muito precioso. Senti muito honrado estar ministrando naquele lugar. Só que era mais ou menos assim, aquele tipo de gente que quanto mais você conhece, mais você admira. Sabe aquele pastor joia? Passaram-se alguns tempos, alguns dias, alguns meses, não sei quanto tempo, e um dia eu ouvi uma bomba sobre ele. Eu ouvi que a situação lá estava preta. E nós tivemos que nos envolver, não tão diretamente, mas por causa da equipe que nós fazemos parte, a gente acabou precisando se envolver com o caso dele. E a história é mais ou menos assim, tudo começou na internet e terminou no motel. Ele começou a se corresponder com pessoas, com mulheres, pela internet, em sala de bate-papo. Depois da sala de bate-papo, rolou um encontro, depois do encontro rolou uma relação sexual, e a história se repetiu com outras mulheres, e depois com outra, e depois com outras, e depois com mais outras. E até que uma descobriu que ele era pastor, e resolveu contar. E ele foi descoberto, e a bomba estourou. Eu lembro daquela esposa desesperada, eu lembro do caos que a coisa se tornou. Foi muito difícil. Ela ligou pedindo ajuda de um dos pastores da nossa equipe. As filhas decepcionadas, né? A igreja perplexa. Ele se sentindo um lixo, precisando ser monitorado, porque ele estava pensando em suicídio. Luto geral. Sabe aquela coisa que ninguém morreu, mas parece que vergonha, dor, tristeza, decepção, lamento. Testemunho na cidade, porque vazou. A igreja se desfazendo, cada um saindo, procurando outro lugar para congregar. Perdeu o ministério, perdeu o prestígio, perdeu a igreja, perdeu a autoridade, quase perde o casamento, não perdeu porque foi acompanhado, por causa do acompanhamento que ele recebeu. Deixa eu te falar uma coisa, se alguém hoje perguntasse para aquele pastor, valeu a pena? Eu tenho certeza que ele ia responder, o preço é muito alto. O preço é muito alto. Não vale a pena. A segunda história, eu estou chamando de o encontro mais triste da minha vida. Eu era amigo desse cara, amigo íntimo, minha família, com a dele, era uma amizade muito agradável. Nós estávamos vivendo um tempo muito bom. Eu tinha o maior prazer de sair com ele, eu e minha família, sabe aquele casal que encaixa bem ele com ele e ela com ela, né? Porque às vezes tem casal que é assim, um cara se dá bem com, mas as mulheres não dão, então, mas isso era perfeito, muito bom. A gente saía muito juntos, estávamos na casa deles com muita frequência, até mais do que a Bíblia recomenda, porque a Bíblia diz, não seja frequente na casa do teu próximo, para que ele não venha enjoar de ti, né? Eu tenho foto daquele tempo, é um tempo inesquecível, até hoje, quando eu vejo aquelas fotos, é impossível não ser tomado de saudade, porque realmente foi um tempo muito bom. Ele era pastor de uma das nossas igrejas que mais estava indo bem naquela época.
E qual era o problema desse cara? Ele nunca abriu o coração dele sobre um problema, um pecado, uma queda, uma fraqueza que ele tinha, mas nunca ninguém ficou sabendo, até que aquilo começou a florar de novo. Eu costumo dizer, o diabo, o cachorro é o mesmo, só muda a coleira. Quando ele tentou, Jesus Jesus resistiu, tentou, Jesus resistiu, tentou a terceira, e Jesus resistiu e disse, vai embora, e a Bíblia diz, ele foi até uma próxima oportunidade. Então, voltou o problema. De repente, aquilo começou a se tornar um problema para ele, ele começou a cair e esconder, e à medida que a gente vai começando a afastar, o pecado nos afasta de Deus, ele começou a ter uma atitude errada, ficar muito irado em casa, estranho, demorar para chegar, a mulher não sabia onde ele estava, começou a mentir onde ele estava, e eu nem vou dizer qual era o tipo de pecado que ele começou a praticar, para não ficar assim tão escandaloso, mas foi muito estranho. A liderança se envolveu, eu não era líder dele, eu era só amigo, apesar de fazer parte da equipe, mas ele tratou muito mal a liderança, desrespeitou, agrediu, chutou o pau da barraca, disse, não quero ser pastor mais. A esposa tentou recuperar o casamento, mas ele estava muito irredutível, e, enfim, como ele não mudou, a família saiu daquela cidade, porque não tinha mais clima, ambiente, e eles foram morar na outra cidade, e ele ficou exatamente isso, desse jeito, cínico, insensível, duro de coração, rude, grosso. O casamento acabou, perdeu o ministério, perdeu a família, perdeu o prestígio. Nós tentamos ajudar, eu e Marilé envolvemos, ajudando financeiramente, tentando aconselhar, chamar a atenção, mas você sabe aquela fase do engano do pecado, o homem ficou cego. Finalmente, ele nunca mais a gente se viu, até que um dia ele mandou uma mensagem, eu estava em Santarém, fazendo parte de uma conferência, e ele soube que eu estava lá, ele mandou uma mensagem, e aparentemente as escamas haviam caído, os olhos se abriram, ele percebeu a burrada que ele fez, e eu me encontrei com aquele camarada. Eu lembro que naquela noite, eram umas 10 horas da noite, e nós ficamos até umas 3 horas da madrugada, eu ouvindo ele, e por isso que eu falo, foi um dia muito triste. Eu vi meu amigo chorando ali, lamentando, derramando lágrimas, desesperado pela situação que ele se encontrava. Ele chorava copiosamente, como uma criança. Ele me dizia, soluçando, abre aspas, tudo o que eu queria era voltar para casa, era ter minha família de volta. E ali eu ouvi aquele precioso, querido amigo, mas com aquele pensamento, puxa, cara, parece tarde demais. Só agora que ele percebeu o que ele tinha perdido. Ele chorava e implorava, me ajuda, fala com ela, fala com eles, diz para eles me aceitarem. Eu lembro que eu fiquei em pé, eu abracei o meu amigo, e ele tremia chorando, soluçando, molhando o meu ombro com suas lágrimas, pedindo, me ajuda, fala com eles. E ele chorava de tremer. E eu pensava, quão impotente eu estou agora. Eu não tinha nem palavras. Tudo que eu podia fazer para o meu amigo naquele momento era só apertar, dar um abraço forte e carinhoso nele. Tudo que eu podia fazer. Mas nada. A dor, a solidão, se sentindo um lixo, a demoção que ele experimentou. Antes, um sacerdote, um cara com uma igreja em franco crescimento,
agora não tinha mais nada, nem família. Perdeu a posição, privilégio, prestígio, renda. Sabe, queridos, eu confesso que enquanto ele chorava copiosamente, era inevitável eu não chorar junto. E nós ficamos ali, eu acho que foi a vez que eu fiquei por mais tempo abraçado com o homem. Nós chorávamos, e ficávamos abraçados. Eu despedi dele, ele teve que ir, e eu fui para a cama naquela madrugada muito impactado com aquele encontro, com muita dificuldade de dormir. A terceira história que eu quero contar para vocês, eu estou chamando de dos púlpitos para o vaso entupido. Eu estava em uma das minhas andanças, fiquei hospedado na casa de um camarada, ele era pastor. E eu já sabia quem era ele, já o conhecia, ele já tinha ministrado na nossa igreja para os jovens, mas eu não tinha muita intimidade, não conhecia muita história dele. Na hora do almoço, eu comecei a puxar conversa, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de saber a história, como foi que você converteu, de onde você é, como foi sua trajetória pastoral. E, de repente, o cara, do nada, ou talvez eu não forcei a barra e nem fazia ideia, ele começou a me contar um tempo sombrio da sua história. E ele disse: pastor, aconteceu uma coisa muito interessante. A esposa dele estava lá. Ele disse, teve uma época, quando eu estava pastoreando, ele começou a ficar muito próximo, muito amigo de uma pessoa na igreja. E aquela pessoa, a amizade evoluiu e ele ficou emocionalmente envolvido, apaixonado. E dessa paixão emocional, terminou em uma relação sexual. Ele conseguiu esconder por muito tempo, mas acabou vindo à tona. Descobriram, e eu gosto de dizer, é sempre assim. É sempre assim. A Bíblia tem razão. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Eu costumo dizer assim, alguém perguntou, pastor, quem é que faz a conspiração para o negócio vir à tona? Eu falei assim, olha, primeiro é o próprio diabo. O diabo que tenta e que seduz e que induz é o mesmo que põe a boca no trombone depois. E quando o diabo não faz, se você é filho, se você é amado de Deus, aí Deus vai cooperar para isso acontecer também, para você experimentar a cura. Eu tenho aprendido que quem não se expõe será exposto. E a história se repete. Aquele homem perdeu a posição de pastor, perdeu a renda. Foi os piores dias da vida dele, segundo ele. Foi os piores dias da minha vida. Ele precisou voltar para a vida secular, procurar um emprego. Ele disse que procurou emprego por muito tempo. E a única porta que se abriu foi para ele ser porteiro, segurança, num certo prédio lá da cidade onde ele morava. Deram um uniforme para ele e ele passou a vida dele abrindo e fechando porta por vários anos. Ele falou, pastor, eu saí de uma casa muito bonita e fui morar num quarto, num cubículo que cabia só minha cama e minha geladeira. A mulher chorando todos os dias, ela encontrou força para perdoar e não abrir mão do casamento. Ele chorava todos os dias, ele disse, do dia que foi descoberto até o dia que eu fui restaurado. Ele falou, até hoje eu choro. E ele chorava, enquanto ele contava a sua história, a mulher dele do lado, chorando também. Ele disse, eu comi o pão que o diabo amassou. Ele disse que um dia ele chegou na casa dele e a esposa dele disse assim, olha, o vaso está entupido. E parece que o vaso era bem perto da cama. E ele falou, eu não tinha 10 reais para chamar um pedreiro, um encanador, seja lá o que for, para resolver aquilo para mim. Então ele disse, eu mesmo tive que chegar lá depois de um dia cansado
Ele disse: quando eu abri aquilo, pastor, uma coisa tão nojenta, tão feia, e eu falei: o que eu faço? Ele pegou um saco plástico, meteu na mão assim, se ajoelhou diante do trono, mas um trono diferente. Eu sempre costumo, quando não se ajoelha diante do trono, você pode se ajoelhar diante de outro trono. E ele começou a tirar com a mão aquilo. E ele disse: pastor, aquela situação foi tão forte porque começou a passar um filme na minha vida. Quem eu era, onde eu estava, as viagens, os púlpitos, o privilégio, a alegria do meu casamento, o sucesso da igreja. E eu estou aqui agora tirando, você sabe o quê? E ele chorava. E ele disse, ele chorava lá naquela hora do vaso e chorava na mesa, contando isso para mim. E ele disse que naquela hora ele começou a clamar, disse: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, restaura a minha vida, me devolve, eu te peço perdão. Ele dizia: Deus, me dá outra chance, tem misericórdia de mim. Quando ele terminou de contar aquela história, eu tinha parado de comer, era um almoço, e nós estávamos chorando. De novo, voltei para casa e falei: Senhor, a terceira história, o que o Senhor quer comigo? E aí um dia eu estou viajando, eu estava vindo para São Paulo, não morava em São Paulo ainda, Boa Vista, São Paulo. O meu voo faz uma escala em Manaus. E eu estou lá, gente descendo do avião, gente subindo no avião, e eu estou lá, aguardando, estava com um livro que, por sinal, quero indicar para vocês, sobre as obras mortas do pastor Cirilo. Muito forte o livro, estava lendo. E, de repente, entra um camarada, bem vestido e tal, sentou assim, na mesma fileira, continuei lendo. Ele olhou para mim, olhou e tal, e começou a puxar papo. Eu não sou muito de conversar com estranho, mas o cara conversou, fechei o livro, conversei com ele, e, de repente, aquele cara estava conversando comigo, contando a história dele. Eu já tinha me identificado, ele perguntou, tal, eu falei quem eu era pastor, estava vindo para São Paulo, para uma conferência e tal. Daqui a pouco, ele está me contando a história dele. Esse homem era um alto funcionário, por isso que eu estou chamando o nome dessa história, um alto funcionário vivendo os seus dias mais baixos. Ele era um alto funcionário da Petrobras, na área técnica. E aí ele começou a me contar a história dele, porque eu perguntei: você mora em Manaus? Disse: não. Ele disse: pastor, é o seguinte, eu era casado, muito bem casado. Eu morava num apartamento no Nordeste com vista para o mar. E eu sempre viajo o Brasil, porque eu sou chamado para resolver problemas dentro da Petrobras. E uma vez eu vim aqui para Manaus. E à noite eu resolvi dar uma volta, conhecer a cidade, ver a noite noturna. Ele estava num bar, ou numa festa, ou num baile. E, segundo ele disse que ele pôs o olho numa loira, que era a loira mais linda que ele já tinha visto na vida dele. E, como todo homem, ele tinha curiosidade. E ali, então, naquele dia, ele disse que fazia uns 3 anos que a vida dele tinha tido essa viravolta. Conseguiu levar a menina para o motel naquela mesma noite. E ele continuou essa vida, pensando que podia enganar a esposa e tal, só que um dia, de novo, eu pensei que isso acontecia só com crente, o cara não era crente. Mas tudo veio à tona. A esposa descobriu. E aquele caso finalmente acabou. A loira se tornou amante dele. Naquela noite ele tinha dormido com ela lá e estava embarcando em Manaus. Mas ele começou a me contar, disse: pastor, desde que eu conheci essa mulher, minha vida se tornou um inferno. E aí ele começou a falar: eu saí de casa, minha mulher não me aceita mais, meus filhos estão me odiando, não atendem nem o telefone, não querem me ver.
E, de repente, acredite se quiser, do meu lado, no avião, um estranho estava chorando e contando para mim o preço que ele estava pagando porque ele quis ir para a cama com uma loira. Ele disse assim: pastor, eu sinto falta da minha casa. Ele disse: tudo o que eu queria era voltar para a minha casa e viver aqueles dias que eu vivia antes, que a gente saía junto para a praia com a minha família, meus filhos, ia para o shopping. Ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse: eu sinto saudade quando eu colocava a minha rede na sacada do meu apartamento, chamava meu filho caçula para coçar a minha costa. E ele, chorando, ele disse: pastor, eu sinto falta da comida da minha esposa. E eu não tenho mais isso. Eu perguntei: e onde você mora? Ele disse: eu moro nos hotéis, de hotel em hotel, estou a serviço, trabalhando. Eu falei: e a loira? Ele disse: pastor, a paixão acabou, mas nós estamos juntos, eu não consigo me livrar dela. Ela é muito grude. Aquele homem começou a chorar e lamentar o que ele tinha perdido. E o grande problema é que a gente só lamenta e só valoriza coisas depois que a gente perde. A história desse cara me fez lembrar uma música. Acho que vocês vão lembrar aquela música, Essa Tal Liberdade, do Sol para Contrariar. E a música, a letra diz assim: o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Ele diz: o que eu vou fazer com esse fim de tarde? Para onde quer que eu olhe, eu lembro de você. Não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Sinceramente, amor, não sei o que fazer. Um cara do mundo se tocou que essa tal liberdade não vale a pena. Eu me despedi daquele camarada, eu dei o livro que eu estava lendo de presente para ele, falei: Jesus pode mudar a sua história. Depois ele desceu do avião. Eu suspirei uma oração no meu íntimo, dizendo: Senhor, obrigado pela minha família, me ajuda a valorizar o que eu tenho. Uma vez eu ouvi um pregador americano dizendo o seguinte: se você quer viver o inferno na terra, adultere. E a palavra de Deus fala em Provérbios 6, 32, diz assim: mas o homem que comete adultério não tem juízo, todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Em outra tradução diz: o que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa, achará açoite e infâmia, o seu opróbrio nunca se apagará. Outra tradução diz: no entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, e ele está se destruindo a si mesmo, passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Não é só homem, e nem é só adultério, é todo tipo de pecado, imoralidade, vício, como eu disse. Eu já vi gente jogando no ralo coisas tão preciosas, por causa da corrupção, do dinheiro, do vício, da estupidez, da indiferença. Quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens. Eu ouvi falar que o Neymar já perdeu 227 milhões, porque o Neymar é um produto, ele não é só um jogador. Valeu a pena? Perderam, pessoas que perderam o prestígio, perderam o respeito, a família, o carinho dos filhos. Quanto vale o carinho dos filhos, a admiração dos filhos, por algo tão passageiro? E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: algumas perdas são para sempre. Algumas perdas são para sempre. Eu tenho aprendido que todo pecado pode ser perdoado,
mas alguns são irreparáveis. Temos a tendência de só valorizar algo ou alguém depois que perdemos. Esaú é um exemplo disso. Um homem que nasceu numa posição privilegiada, primogênito, herdeiro de dupla bênção, de duplo direito da primogenitura. E ele trocou tudo isso por um prato de lentilha. Quando você lê quais são os direitos da primogenitura, você não pode entender por que alguém pega aquilo e troca por um prato de lentilha. Só porque eu estou com fome, estou tarado, estou afim. Vocês estão entendendo? Um prato de lentilha. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, por uma única refeição, vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Na linguagem de hoje, esse texto diz assim: e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Eu não quero ser pessimista com vocês, e nem quero anular a graça de Deus sobre sua vida, nem sobre a minha vida. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Mas a verdade é que algumas perdas são para sempre. Não confunda perdão com consequência. Algumas consequências são para sempre, alguns danos são irreparáveis. Então eu quero que você saia daqui pensando: eu preciso amar e proteger o meu jardim. Não perca seu jardim. Guarda o que você tem recebido. Jesus adverte aquela igreja: guarda, eu venho sem demora, guarda para que ninguém roube, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém leve essa bênção, essa posição, esse prestígio, esse privilégio, esse cônjuge, esse filho, essa família, os seus bens, tudo isso que eu tenho te dado. Coroa, é isso, é uma posição de honra, onde você está numa posição privilegiada que Deus te colocou. Salvação, comunhão com Deus, chamado, unção, prestígio, autoridade, tudo isso é coroa. Entenda uma coisa: a responsabilidade de proteger o que Deus confiou a você é exclusivamente sua. Não é do seu pastor, não é do seu discipulador, não é do seu líder de célula, não é do seu pai, não é do seu filho, não é do seu cônjuge, é sua. Não esqueça disso. Não deixe que ninguém te tome isso. Quero terminar dizendo o seguinte: agora é a hora. Hoje é o dia para amar e valorizar as pessoas e as coisas boas que Deus te presenteou. Então volte para sua casa e ame mais a Deus, ame mais a sua família, valorize mais o que você tem recebido, guarde o que você tem. Amém?